Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções, inteligência emocional. Eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Hoje, em especial, estamos com 5 pessoas na mesa. 4 aqui e mais um ali acompanhando. Por que você bateu? Por que você bateu porque palma? É um episódio especial. É bem especial mesmo. 5 pessoas. Gente, olha só. Fala, Cleiton, explica. Então eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, Ramon. Obrigado, Cleiton. Na minha frente, Runes. Olá a todos. Ali nos bastidores está Lucas Aguiar, também conhecido Fala, como gente. Teixeirinha. Estou com uma voz do além hoje. É isso aí. E acho que é isso, né, gente? É. Isso aí. E o menino Wesley, que tá aqui do meu lado esquerdo. Gente, prazer inenarrável estar aqui Nossa, de ele volta. não parou com Muito isso Mano, ainda. ele não parou com isso. Meu Deus do céu. Não, e ele acha engraçado. Você vê que ele fala rindo. É, Ele acredita que as pessoas Não, dão porque- risada também. é uma palavra forte. É inenarrável o prazer de Não, estar bem- aqui. Ó, todos nós, há 5 episódios, já entendemos que você aprendeu essa palavra. É. Mas tá ok. Só na hora de Vamos aprender aprender outra, né? outra. 5 episódios gravados, sem contar os que não foram. Porque olha só, eu preciso trazer algumas particularidades antes de começarmos a falar aqui. Este é o terceiro que nós estamos gravando, porque olha só, semana passada nós gravamos o primeiro, tudo em ordem. Gente, muito top, muito legal. Aí domingo, estou eu descansando na minha casa. De repente, recebo uma mensagem do menino Wesley. E ele fala assim: a gente pode gravar o MentorCast amanhã? Eu achei estranho ele me chamar no domingo, porque geralmente ele não chama. Mas eu já imaginei, falei, aconteceu alguma coisa. Eu falei, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, só pra gente gravar amanhã à tarde e tal, o episódio. Eu falei, mas não já tá gravado de terça? Que seria esse que vocês estão aqui acompanhando. Ele, não, mas o áudio não ficou bom. Gente, autoconhecimento é você cometer um erro. Primeira coisa que você faz, você admite que você errou. E aí, mas eu gosto, eu tô compartilhando aqui para poder ajudar vocês. E aí eu falei assim, mas o que aconteceu, Wes? Não, ele tá oscilando e não sei o que, não ficou bom. Eu falei, mas não foi você que conferiu o áudio? É, então, mas a gente pode gravar? Aí ele já mudou de assunto. Eu falei assim, tá, tudo bem, a gente grava, eu vou pro Rio, porque eu tinha uma palestra hoje no Rio. Vim direto pro escritório para poder gravar o MentorCast. Aí eu falei assim, mas Wesley, me explica o que aconteceu direito. Não, é porque os cabos lá, o áudio, não sei. Ele começou a falar a parte técnica que eu não entendo, para tipo... Eu falei, eu já sei o que aconteceu. Você tinha certeza no que você estava fazendo, por isso você errou. Não, não foi isso. Aí quando ele viu que não tinha jeito, ele falou, não, eu errei mesmo. Por quê? Gente, eu preciso compartilhar isso aqui para vocês aprenderem. Os erros que nós cometemos na vida são nos momentos de certeza. Quando a gente começou a gravar o MentorCast, eu lembro que o Wesley chegava com fone e aí ele testava todos os microfones, ele pedia pra gente falar e tal. E só depois que ele fazia todos os testes que ele iniciava. Neste episódio que aconteceu na semana passada, ele chegou e foi apenas olhando na mesa e conforme a gente falava e o LED subia, ele falou assim, não, tá tudo funcionando. E depois ele descobriu que não ficou bom. Então a certeza de que estava tudo certo fez com que ele cometesse um erro. Esse é o primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, quando nós cometemos um erro, a primeira coisa que você faz, você admite que você errou. Porque, olha só, quando você me manda mensagem, isso aqui eu estou compartilhando porque a gente aprende muito com o que aconteceu. Isso aqui é muito comum na vida das pessoas. E aí eu vou trazer um exemplo meu de um erro que eu cometi. Então, quando você me mandou mensagem, se você chega assim, Cleiton, eu cometi um erro e a gente precisa gravar novamente o MentorCast. Ali, ó, você acabou comigo. Eu não vou falar nada, porque você já admitiu o erro, você identificou que você errou. Eu não tenho muito o que falar para você. E já deu a solução, né? Já vamos gravar de novo. Exatamente. Agora, quando você fala assim, olha, pode gravar, é isso, é aquilo, você começa a dar munição para a pessoa chamar a sua atenção. Então, você vê que eu te dei a oportunidade, que eu falei assim, mas o que aconteceu? Não, é que o áudio não ficou bom, isso, aquilo. Se você pegar, isso aconteceu com Adão. Ixi. Quando Deus chega e fala assim, Foi na raiz do problema. O que você mesmo. fez? Aí Adão, Terceirizou. o que ele fez? A mulher que tu me desse, aí ele coloca a culpa em Deus. Depois ele coloca a culpa na... Mas ele não errou. Claro que você não fez isso, foi parecido porque você justificou, mas é só para você entender que as justificativas e as desculpas que nós damos na nossa vida nos impede de aprender e não cometer mais erros. Tanto é que você não entendeu o que eu falei. Por que é o terceiro? Porque o primeiro, É forte. o Wesley errou Meu Deus no do áudio. céu. O segundo, adivinha?
Ele errou na câmera. Porque o áudio ele conferiu Porque um monte de o vezes. áudio ele conferiu, mas ele não conferiu a Quase câmera. meia Então, hora isso de quer dizer que gravação você aqui. não aprendeu. Esse é o Wesley, E gente. nós estávamos aqui gravando, quase 20 minutos, e depois descobre que a câmera não estava ligada. O bom é que aqui é inteligência emocional na prática, né? O pessoal te Exatamente. faz Então, ali. assim, aqui todo mundo aprende, porque olha só, o autocontrole, eu tenho que estar aqui, ó, muito colocando em prática, contando já até Verdade, 150. Não, é verdade, isso é verdade. E foram, Mas, então a gente criou uma história, se a sua parte é mentira. e Só foi- isso é verdade, o e resto foi é mentira. com, e foram com essas conversas, esses acontecimentos, que a gente teve a ideia do MentorCast, né, Cleiton? Exatamente, foi assim que surgiu a ideia de trazer esse modelo aqui. Porque, na realidade, isso aqui que a gente faz, gente, esse bate-papo aqui, era o que acontecia nos bastidores do Instituto. Inclusive, isso acontece com o Thiago também. A gente tem momentos muito, muito ricos com ele, assim, de perguntas e respostas que a gente fala, poxa, as pessoas tinham que ter acesso a isso. Então, como a agenda dele é mais corrida, a gente trouxe, ele já tem o formato do Brunecast, o MentorCast a gente trouxe um pouco dos bastidores do Instituto Destiny, das nossas conversas, das perguntas que o Wesley fazia, dos erros que o Wesley aprontava, que ele cometia, as perguntas do Teixeirinha, as histórias que o Ramon conta, porque o Ramon não faz uma pergunta, ele já traz uma história, né? Entendeu? Aqui para vocês acompanharem um pouco dos bastidores e o pessoal tá gostando. Que bom, muito bem. O pessoal tá gostando do Wesley, cara, não tô É. entendendo, mas tudo bem. É que eles não Quem não trabalham conhece com de verdade. É isso, as pessoas. Onde ele descobriu? Olha, eu recebo direct, ai, tadinho. Tadinho? Vem Tadinho, trabalhar, é. fica Não, com as ele um pessoas dia. estão mostrando compaixão. Com paixão, Ah, é. fica com ele. Grava aqui 3 horas e descobre que não tava gravando. Terceira vez. Terceira gente. tentativa. Terceira tentativa. Então, o autocontrole. Quando Deus quer tratar realmente. Espera aí, você quer falar de inteligência emocional? Eu vou pôr um Wesley na sua vida. Quero ver se você. Pra quê? Pra te dar autoridade. Isso aí. Entendeu? Jesus tinha Pedro. Nós temos o Wesley. E ele fica fazendo aqueles vídeos colocando 3 Wesley. Deus me livre. Eu até assusto quando eu vejo aqueles vídeos dele. Mas vamos lá, gente. Agora sim podemos iniciar. Já compartilhamos aqui o que aconteceu. Então, outra coisa. Não, mas daqui um tempo a gente vai dar risada dessa história aqui. Vai dar risada? Quem vai dar risada? Todo Só mundo. você, irmão. Quem vai dar risada? Todo mundo vai lembrar, nossa, lembra que aquele episódio que... Espero. Ou daqui a um tempo a gente vai falar assim: lembra daquele funcionário? Wesley? Quem era o Wesley? Era aquele de óculos que parecia o Thiago. Que a gente gravava, ele sempre cometia o erro. Das duas, uma, realmente, Wesley. Ou a gente vai estar rindo, ou a gente vai só lembrar Gravava que 3 vezes pra sair um um. episódio. Muito boa a sua colocação. Mas vamos lá, gente. Hoje, na realidade, a gente vai falar sobre propósito. E eu até estava conversando aqui nos bastidores que eu não tenho dúvida que vai impactar e vai ajudar muita gente. E por isso desse desafio. Na realidade, eu acho que nada acontece por acaso. Claro, foi uma falta de atenção, mas na realidade é porque tem um propósito muito grande e vai ajudar muita gente. E agora sim, se Deus quiser, a gente vai gravar e vai estar tudo Agora vai. certo, né, Wesley? Tudo certo. Vai dar certo, gente. Tudo certo aí, Teixeira? Tá tudo certo. Então tá bom. O que você ia falar? Aproveitando que você falou dessa de Deus, o Dessa propósito- de Deus? Não, Meu Deus. dessa de... Gente, desculpa. Melhor obreiro. Desculpa. Desculpa. Não, dessa de... Ele é assim, É, gente. é. A gente tá treinando ele, por isso que ele tá aqui no MentorCast. Não, dessa de é o plano de Deus. Essa semana eu me peguei pensando assim. Eu procrastinei algo, aí eu me dei Você uma... procrastinou, Wesley? Procrastinei. Uau. E eu pensei assim, mas e se não foi Deus pra eu procrastinar, porque eu tô no momento certo, na hora certa que Deus queria, sabe? Não, na realidade, assim, você espiritualizou. Então eu trouxe aqui a questão, também espiritualizei, por Uhum. quê? Porque eu vi você tendo toda a atenção no áudio e realmente foi uma falta de atenção a questão da câmera. Então, na realidade, talvez tenha um propósito grande aí. Mas eu apenas espiritualizei algo que, de repente, não tem nada de espiritual. Foi um erro humano. O que você tem que tomar cuidado é que, quando você espiritualiza demais, você não assume. A autorresponsabilidade não faz parte. O autoconhecimento também não. Porque tudo é espiritualiza. E uma vez que você espiritualizou, não tem como ninguém falar, não tem nada a ver. Se você falar, como eu disse aqui, gente, porque eu falei o seguinte, ó, eu creio que tem um propósito maior, por isso do desafio, por isso nós estamos aqui a terceira vez gravando. Entendeu? É forte. Então, e aí não tem como ninguém falar, porque aí é a parte espiritual. Sim. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito fácil espiritualizar. Por isso que muita gente confunde a questão espiritual com emocional. Então, a maioria dos problemas que as pessoas têm não é espiritual, é emocional.
mas elas espiritualizam. É que, na verdade, a pessoa ou coloca na conta de Deus, no diabo, mas ela não assume nada. Né? Ela não. Ela nunca está errada. Foi o diabo que pegou o cartão dela e gastou. Ah, não, porque Deus não permitiu. Não, não. Deus sempre faz a parte dele. Você que não fez a sua ainda. Então tem que tomar cuidado com espiritualizar. Porque olha só, assim como aqui, você cometeu um erro 2 vezes em situações diferentes, e você pode espiritualizar e não aprender. Você pode ter esse padrão na sua vida. Quando a coisa aperta, você espiritualiza e está tudo certo. Ok? Perfeito. Então vamos lá, gente. A gente quer falar hoje sobre Propósito. propósito e acompanhe o Mentorcast, que até o final o Wesley vai falar propósito. Gente, vamos lá. Falando agora sim, vamos começar depois de meia hora. Vamos falar sobre propósito. Propósito é o motivo pelo qual você nasceu. Propósito é o motivo pelo qual Deus fez você. E daí a importância desse tema. Você precisa descobrir o seu propósito. Você precisa saber o porquê você nasceu. E quando você descobre o seu propósito, a sua vida ela muda completamente. Assim, você tem rumo, você sabe para onde você está indo, você sabe quem você é. E deixando bem claro que você consegue descobrir o seu propósito através do autoconhecimento. Se você não coloca o autoconhecimento em prática, não tem como. Você vai ter um grande desafio. Por quê? Na realidade, tudo que as pessoas falarem para você, ou tudo que a gente vai trazer aqui, você não consegue colocar em prática porque o autoconhecimento não é algo que você pratica, que você faz no seu dia a dia. E sobre o autoconhecimento, vou reforçar aqui o que a gente falou no episódio anterior, é que depende do percentual de autoconhecimento que você possui. Todo mundo tem um autoconhecimento. Só que tem gente que tem 10%, 5%. Tem gente que tem 20%, 30%, 50%. Então isso varia um pouco. Porque olha só, uma coisa que eu aprendi através do autoconhecimento, quando realmente eu passei a me preocupar com isso. Quando o autoconhecimento está num percentual aceitável, vamos falar assim, você começa a gerar um inconformismo dentro de você e uma revolta. Você não aceita mais algumas coisas na sua vida. Mas se você tem um autoconhecimento e você acha que é normal você errar, você acha que é normal você ferir as pessoas, você acha que é normal você gritar, você cometer alguns determinados tipos de erros, então o nível de autoconhecimento que você possui ainda não é o adequado. Por isso que você não está avançando como você deveria. E do autoconhecimento vem a autorresponsabilidade. Então é hora que você deixa de terceirizar. Entendeu? Então por isso que o autoconhecimento ele é tão importante na sua descoberta de propósito, para você poder ter autorresponsabilidade, para você ter autocontrole. Então não basta você ter um Wesley, você tem que ter o autoconhecimento para você ter o controle na sua vida. Muito bom. Ô Cleiton, a descoberta do propósito, ela está ligada de alguma forma ou à idade ou à maturidade? A gente vê na Bíblia que Jesus descobriu o propósito com 12 anos, né? Manifestou aos 30, teve a preparação, mas Jesus descobriu muito cedo. E as perguntas que nós mais recebemos de diversas idades é que a pessoa não sabe qual é o propósito dela. A pessoa não saber o propósito, ela não ter clareza. Tem muita gente que acha que sabe, mas não tem clareza. Eu mesmo, quando eu achei que eu sabia, eu não sabia. Eu só tinha uma noção. Eu tinha noção do que era o meu chamado, mas o propósito não. Então, assim, isso é muito comum. A questão que eu percebo é que as pessoas ficam paralisadas nessa busca incansável de descobrir o propósito. E se ela continuasse fazendo aquilo que ela sempre fez, ela estaria cumprindo o propósito sem perceber. O propósito, vocês vão perceber aqui no decorrer do Mentorcast, muitas vezes ele é algo muito simples, é muito óbvio para você, mas é justamente por essa simplicidade que você não acredita. Por isso que você que tem que descobrir, não tem como alguém falar para você. Porque se a pessoa falar assim, ó, seu propósito é esse, você fala, não, imagina, isso aí é... Qualquer um faz. Qualquer um faz. É isso, boa frase, qualquer um faz. Não é qualquer um que faz. Você que foi criado. Se você chegasse para mim no passado e falasse, Cleiton, você confronta de uma maneira, seus treinamentos, de uma maneira muito simples. Eu falo, mas isso aí qualquer um faz. Uhum. Não. Depois que você entende, é que você percebe que isso é algo seu. De acordo com a habilidade, sabedoria que Deus te deu. Se você chegar para uma caneta e falar assim, olha, o seu propósito é escrever. Eu falo, imagina, não preciso nem me esforçar, é só alguém empurrar que eu saio escrevendo. Conduzir na mão. É justamente isso. Por isso que é tão difícil para as pessoas descobrir o propósito. Porque para ela é algo muito simples, é muito óbvio. Não faz sentido. As pessoas criam e acham que o propósito é aquela coisa assim do outro mundo. Nossa, mudou minha rotina, mudou isso, mudou aquilo. Não, não é. É algo que já te acompanha no seu dia a dia. Teixeirinha lá dos bastidores. Vamos lá, voz do além. Vai lá, Teixeirinha. Outras pessoas podem ter o mesmo propósito que o meu? Podem. Podem, e aí é onde você vai se identificar com essas pessoas. Tanto que uma das
maneiras de descobrir que eu vou trazer mais para frente é justamente essa, entendeu? Eu vou explicar isso um pouco mais à frente, mas pode sim. Mas aí, essa pessoa, em questão de ferramentas, por exemplo, a sua ferramenta é da palestra, é o MentorCast, ela não se torna um competidor com o seu? Mas não é um competidor ou um ajudador? Depende da mentalidade. Depende de como você está olhando. Então eu posso olhar que uma pessoa está competindo comigo, então dando treinamento? Não, ela está me ajudando a transformar a vida de pessoas. Porque olha só, eu sozinho consigo impactar quantas pessoas? Se estivermos em dupla, trio, grupo. Você entendeu? Sim. Então você acha que Deus criou cada um com um propósito diferente? Não, você vai perceber que tem pessoas que têm um propósito muito parecido. Entendeu? E quando as pessoas entendem isso, elas se complementam. Claro, a visão ela muda. Então eu não vejo como um competidor, um inimigo. Não, eu vejo alguém que, assim como eu, está cumprindo o propósito dele e o principal, está fazendo a diferença na vida das pessoas. Porque propósito tem a ver com pessoas. Isso aqui precisa ficar claro. Você acha que Deus faria o Wesley só com o propósito de beneficiar o Wesley? Não existe isso. Deus não faria isso. O propósito dele é se beneficiar. Tudo que ele faz na vida dele, só ele ganha. Não. Você vai perceber que o seu propósito tem uma ligação com pessoas. Você vai sim beneficiar, transformar, abençoar outras pessoas. Teixeirinha novamente. Cleiton, mas, por exemplo, Martin Luther King, ele tinha um propósito que provavelmente estava ligado com libertar os negros, né? Se ele não exercesse esse propósito dele, existiria outra pessoa para fazer isso? Porque até hoje, talvez... Tinha ao mesmo tempo, né? Sim. Malcolm X. Malcolm X, na época também. Mas só que não teve os resultados que nível. ele teve no nível. Mas é isso. Então você vê que tem outras pessoas também que lutavam pela liberdade, pela igualdade, entendeu? Só que ele foi ali o grande destaque, vamos falar assim. Mas você vai perceber que teve outras pessoas que também complementaram, que também ajudaram. Ele não fez isso sozinho, não foi somente ele o responsável por isso. Existem vários que também se levantaram, que lutaram pela causa, então pode não ter atingido o sucesso que ele teve, o nível que ele chegou, mas que também contribuíram para que isso acontecesse. Entra aquela questão de equilíbrio, né? Provavelmente ele teve mais equilíbrio em algumas Exatamente. áreas. Outra conseguiu... coisa, exemplo, de repente tem pessoas que têm o mesmo propósito que você, só que você atinge um nicho de pessoas e aquela pessoa com o mesmo propósito atinge outro. Tem isso. Então, se você pegar exemplo, tem pessoas que se identificam comigo, tem pessoas que vão se identificar com o Ramon, outras vão se identificar com o Wesley. E, de repente, os três têm um propósito muito parecido. Mas nessa pergunta do Teixeirinha, entra naquela questão de ninguém insubstituível? Essa questão de ninguém insubstituível depende muito. Eu já até falei isso aqui da outra vez. Eu acho que existem pessoas que podem fazer melhor do que você. Dependendo do que você faz, pode ser que ninguém é insubstituível no sentido assim, no sentido do afeto, do carinho que você tem pela pessoa, mas com relação à atividade, não, eu acho que tem alguém que pode fazer melhor do que você ou não, ou pior, vamos falar assim. Mas vai fazer. Mas vai fazer, entendeu? Então, isso é muito relativo com relação à época. Vamos falar exemplo, jogadores de futebol. Ninguém substituível, ninguém substituiu o exemplo, Pelé, que é o considerado o rei. Mas em épocas diferentes. Então a gente não consegue ter a clareza se realmente ele é o rei, vamos falar assim. Porque a época que ele jogava era de um jeito. A época de hoje, você tem Messi, você tem Cristiano Ronaldo, é outra. A época que você tinha Ronaldo, Ronaldinho, é outra. Se colocasse todos na mesma época, aí sim, mas isso é possível? Não. Então por isso que eu acho que a frase ninguém é substituível, eu não levo muito assim, não considero muito. Exemplo, essa frase ela fazia muito efeito para mim, muito sentido na época do Senna. Que quando alguém falava assim, ninguém substituiu, eu falava, não, quem substitui o Senna? Cara, veio o Schumacher depois e ganhou, acho que 7, 8 títulos. 7. Então, assim, o Lewis Hamilton tá vindo agora aí e batendo todos os recordes. Pode chegar ao 8º esse ano. Pode ser que venha alguém depois e supere. Então, só que assim, para algumas pessoas, o Senna é substituível. Para outras, não. Que entra na fase de época também, que né, Ayrton Senna era totalmente diferente o carro. Exatamente, entendeu? Então essa questão do insubstituível, eu acho que ela entra na questão do afeto, do carinho, da ligação que você tem com a pessoa. Entendeu? De repente é um amigo, é um parente, não vai substituir. No quesito propósito, não... Não, eu acho que você tem pessoas que podem vir depois de você e realizarem, trazer um impacto maior, ter mais resultados do que você.
Se a gente puder definir, se pudesse mensurar isso, qual seria o padrão das pessoas que elas vivem o seu propósito? Eu acho que o padrão das pessoas que vivem o propósito é uma leveza que ela tem na vida dela. A vida dela faz sentido. Então as decisões dela são mais assertivas. Tudo isso. Entendeu? Então você vai ver, elas têm esse padrão de felicidade, de ajudar, de fazer diferença na vida de outras pessoas. Entendeu? Ela pode estar cansada fisicamente, mas ela continua avançando. Por isso. Apesar que o percentual é baixo de pessoas que realmente sabem o propósito. Tem muita gente que acha que sabe, ou tem uma noção, mas verdadeiramente saber, eu acho que é um percentual baixo. Mas esse peso ou essa leveza na vida já é então um indicativo para a pessoa saber. Com certeza. Exemplo, ó, eu vou trazer aqui, eu vou explicar. Primeiro eu vou falar sobre a diferença de propósito e chamado, mas daqui a pouco eu vou falar 3 pontos que acontecem na vida de pessoas que não sabem o propósito. Você não saber o propósito acarreta em 3 coisas. Eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes, deixa eu explicar a diferença de propósito e chamado. Propósito você só tem um. Chamado você pode ter vários. Isso aqui é importante. Então, olha só. O propósito da pessoa. Exemplo. Desenvolver a pessoa na sua vida pessoal. Desenvolver que seja através do confronto, que seja através do ensino, do direcionamento, mas todo mundo que passa na vida dessa pessoa sai diferente. Porque o propósito dela, através do conhecimento que ela tem, ela consegue ajudar as pessoas desenvolvem em áreas específicas. Qual que é o chamado? Pode ser através de treinamento, pode ser através de curso, pode ser através, exemplo, do MentorCast, pode ser através de uma live. Então você tem vários caminhos para cumprir. O propósito é um só, que é você desenvolver. Desenvolver igual no meu caso, desenvolver no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. Agora, chamado, eu tenho vários caminhos para poder colocar isso em prática. Desde uma live ao MentorCast, de um treinamento a um curso, ou através de um livro. Entendeu? Então, isso precisa ficar claro, porque as pessoas confundem o chamado com o propósito. Mas como eu sei o que é um chamado? É só aquilo que está ajudando as O chamado pessoas? é ferramenta. É como você vai cumprir. No meu caso, eu não sei o meu propósito ainda, eu Então, tô na fase de... Aí você edita vídeos. Vamos falar, você trabalha na edição, vídeos, podcasts. São ferramentas. Você pode ver que você está cumprindo o seu propósito quando você edita um vídeo para o YouTube, mas também quando você edita algo para o MentorCast. Quando você edita um treinamento online. São as ferramentas que você está fazendo. O seu propósito, ele tem alguma ligação com relação à sua criatividade, à sua sensibilidade. A sensibilidade não somente em vídeos, mas a sensibilidade com pessoas. Entendeu? Você se preocupa, você olha a pessoa de uma maneira diferente. É algo muito natural. Então isso tem uma ligação com o seu propósito. E uma pessoa pode exercer 2 chamados ao mesmo tempo? Pode. 3, O propósito 4. é um. Aí agora a maneira como ela coloca em prática o seu propósito pode ser 2, 3. As ferramentas podem ser As usadas ferramentas juntas, podem às ser vezes. várias. Precisa de 2 até para usar. De repente ela está em um local onde ela consegue usar várias. Exemplo, o Instituto. Nós temos várias ferramentas para cumprir o propósito. Desde uma live que nós realizamos ao MentorCast, a treinamentos online, a treinamentos presenciais. Então você tem vários caminhos aí. Foi por isso, Cleiton, que eu falei sobre o propósito, a questão de ajudar as pessoas a falarem ou entregarem uma mensagem. Porque do mesmo jeito que o Edson falou, dito, então, o meu propósito é justamente esse. Como eu posso melhorar essa mensagem a chegar mais, a ser entregue de maneira melhor? Então, exemplo, se você acredita que o seu propósito tem essa ligação, você precisa se dedicar nessa área. Uhum. Eu faço edições de vídeos, mas eu sou especialista? Essa é a primeira pergunta. Não, Cleiton, ainda não sou. Eu tenho um bom conhecimento, mas ainda não me considero um especialista. Então, se especialize. Porque aí, a hora que você se especializar, automaticamente você vai impactar mais gente, porque através do conhecimento você vai descobrir que existem ferramentas, vamos dizer, no meio digital, que você pode alcançar, ter um alcance maior nesses vídeos que você está produzindo. Quando você se torna especialista, você descobre que a qualidade dos vídeos tem que ser melhor, porque hoje em dia as TVs exigem isso. Uhum. São coisas que você só vai descobrindo quando você vai se aprofundando, se especializando. Cleiton, aí que tá. Ó, uma pergunta. Vamos lá, Teixeirinha. Quando eu sei, tipo, por exemplo, eu tô desconfiado de um propósito meu hoje. Quando eu sei que esse propósito não é bem isso, é o tempo que fala isso? Sim. É o que eu falei. Quando eu achei que eu descobri o meu propósito, eu achava que era treinar pessoas. Não era treinar pessoas. Meu propósito mesmo, se aprofundando, o treinamento era a ferramenta. Mas é o confronto através do autoconhecimento. Eu sempre tive isso.
Então, toda vez que alguém vinha reclamar de algo para mim, eu dava um jeito de mostrar para a pessoa que, olha, você está reclamando, mas a responsabilidade é sua. Então, só que isso eu só fui descobrir com o tempo. Só que eu nunca me preocupei realmente em, eu preciso descobrir. Não, eu continuei fazendo. Quando eu achei que eu sabia, eu trabalhava ainda na empresa, e aí eu fiz uma oração para que eu pudesse sair no tempo que Deus me direcionasse, e não no tempo que as minhas emoções quisessem. Porque quando você acha que você sabe o seu propósito, a primeira coisa que as suas emoções fazem é, então abandona tudo, larga tudo e vai cumprir o propósito, vai ser feliz. E não é assim. Eu levei quase 3 anos, desde que eu achei que eu sabia o meu propósito, quando eu comecei a ter uma noção, para realmente Deus falar, pode sair. E você vai cumprir somente o seu propósito, vai cuidar do instituto, vai do ministério. Depois, se você pegar, eu saí em 2019, agora nós estamos em 2021. Agora que surgiu o MentorCast, agora que a gente está trazendo essa linha. Claro, já fazia treinamentos, mas não na proporção que está acontecendo hoje, porque tem um tempo de preparo. De você realmente especializar e Deus olhar e falar, olha, você, igual eu, Deus, é como se Deus falasse assim, ó, você está preparado para viver isso aqui, ó, então pode dar esse passo. Mas eu preciso continuar me aperfeiçoando, continuar estudando, continuar aprendendo, para que cada vez possa atingir mais pessoas. No primeiro teste do podcast. Ninguém fala, só ele fala. Não, é peraí. melhor ter colocado ele aqui. Deixa eu contar a história, não. Só pra você falar se é isso ou não. É. No primeiro teste que a gente fez de gravação do MentorCast de propósito. Que o Wesley deu um jeito Que o Wesley deu um jeito aí de doideira, de acabar com tudo. Você falou no decorrer do podcast que uma das minhas habilidades era criatividade e outra era sensibilidade. Eu falei pra você que você tem uma sensibilidade. Isso. E aí você é uma pessoa criativa. Então essa sensibilidade, quando você coloca ela num vídeo, você consegue criar vídeos diferentes. Vídeos que impactam a pessoa. A sensibilidade te ajuda a pegar o take certo, o momento certo, o vídeo, o áudio, a música, tudo isso. Aí eu fiquei pensando nisso durante esses dias. Isso pode ser meu propósito? Por exemplo, desenvolver... É ferramenta. Você confundiu, é ferramenta. A sensibilidade, essa habilidade que Deus te deu tem uma ligação com o seu propósito. Então, exemplo, se colocar você para fazer outra coisa, você, por ser uma pessoa criativa e ser sensível, você vai ter um olhar diferente para aquilo. Por essa sensibilidade no que você faz. Como você trouxe para o vídeo, exemplo, se inverter, coloca você para cuidar do MentorCast. Você vai perceber que você vai criar coisas que outra pessoa não fez, pela sensibilidade que você tem no olhar. Então, mas eu falo na questão, desenvolver... Algo até pra gente pensar, porque se o Wesley realmente continuar errando e não estiver... Colocar o Teixeirinha, não vai ter que gravar 3 vezes, né? Coloca o Teixeirinha, exatamente. Acho que, Deus falou forte aqui agora, hein? Que isso, mano. Tá surgindo um chamado pra você, Teixeirinha. Aqui. Mas eu falo, na questão, assim, desenvolver, por exemplo, a criatividade das pessoas. Você desenvolver, você Isso. fala? Sim, você consegue... porque, olha só, isso é interessante. Nem todo mundo consegue aquilo que ela faz compartilhar com pessoas. Ela não consegue ensinar. São coisas diferentes. Entendeu? Você vai perceber que tem muita gente que ela é muito boa no que ela faz, mas se você falar, ensina pra alguém, ela não consegue. Ou ela não tem paciência, ou ela não sabe como fazer. Porque até mesmo para você ensinar é uma habilidade que você precisa ter. Então, exemplo, quantas pessoas você já formou até hoje? Isso aí vai te dar um parâmetro. Entendeu? Cleiton, na verdade eu formei uma e meia boca, e às vezes ele erra o vídeo, tal, tudo, tá aqui na mesa, não vamos falar o nome. Então, talvez a habilidade não seja de gerir, de fazer essa gestão. Ela é sua. Entendeu? Exemplo, eu já tenho facilidade para poder compartilhar o conhecimento, para ensinar, tenho paciência, não faz assim. Eu já sei que pro Runes eu vou falar de um jeito, o Wesley eu vou falar de outro, pro Ramon de outro, porque isso é uma habilidade que Deus me deu. Entendeu? Porque ela tem uma ligação com o meu propósito. Imagine eu, nessa questão de confronto, se eu não tivesse esse autocontrole. Eu ia falar de um jeito que a pessoa ia brigar comigo. Não tinha sair na mão. Entendeu? Então você vê que todas as habilidades que Deus te dá, tem uma ligação para você cumprir o seu propósito. Tá, então, mas se eu tiver essa habilidade que você falou de compreender e de ensinar as pessoas, então isso pode ser sim o meu propósito. Sim, pode. Tá. Entendeu? Eu lembro que época... Desculpa, Wesley. Eu lembro que eu comecei a definir mais o meu propósito quando eu fui trabalhar dando aula de informática e eu vi que eu dava sempre um jeito também de melhorar as questões para as pessoas, para que elas entendessem melhor o que estava acontecendo ao redor e que elas aprendessem melhor. Exemplo, quando eu comecei a trabalhar com vendas,
era porque eu me inspirava no meu pai, que era vendedor. Era a minha referência, meu herói. Então, se meu pai era vendedor, eu queria ser vendedor. E eu lembro que naquela época eu me dedicava muito realmente às vendas. Quando começou a cair a ficha sobre liderança, eu tinha minha mãe como referência. Então a minha primeira inspiração na liderança era minha mãe. Porque ela era gerente de loja, gerente geral, e ela fazia muito bem, tinha resultados e tal. Então, assim, foi a minha primeira inspiração. Aí, vendas já não fazia tanto sentido para mim. Então, eu lembro que eu trabalhava como um vendedor, mas na realidade eu queria ser líder. E isso foi muito interessante, porque rapidamente eu descobri que eu não queria ser gerente, eu queria ser um líder. Porque gerente eu achava que ia gerenciar apenas determinados departamentos, setores. E se eu me tornasse um líder, líder tinha a ver com pessoas. Isso tem uma ligação com o meu propósito. Porque as habilidades que eu tinha com pessoas, mas eu gostava muito mais de ensinar as pessoas do que necessariamente de colocar em prática. A minha maior alegria, vamos falar assim, era quando eu pegava alguém que não sabia algo e eu conseguia ensinar aquilo para aquela pessoa. Tanto que eu sempre exerci isso em todos os lugares que eu passei. Exemplo, na primeira empresa que eu trabalhei, eu ainda não era o treinador, mas todo mundo que chegava eu fazia isso. Por onde eu passei, eu sempre fiz isso, entendeu? Então, por quê? Por causa da ligação com o propósito. Mas você pode exercer seu propósito sem gostar de exercer a ferramenta? O chamado? Não, é muito difícil, porque se você está cumprindo seu propósito, automaticamente você está feliz. Um exemplo, uma pessoa, vamos supor que eu chego aqui, Cleiton, quero trabalhar no instituto, mas você me coloca para olhar planilha, essas coisas. Eu sei que eu vou estar ajudando pessoas... Mas aí mas aí não tem a ver com o seu propósito. Por quê? Você vai perceber que a sua sensibilidade não é para números. É criativo. Uma pessoa que é criativa, você não pode colocar para cuidar de planilha. Até porque o 9 é 9 não vai... O 9 é 9 e você pode pôr qualquer outra cor nele e vai continuar sendo 9. Essa é a diferença de uma pessoa criativa numa planilha. Você vai olhar a planilha dela, está toda colorida. Cada número numa porque cor. Exatamente, ela está no lugar errado. Isso é verdade. Se você pegar, vamos dizer, padrão de planilha, não é colorido. Ela tem um padrão. Por quê? Porque geralmente quem tem isso, o analítico, ele não vai fazer. Agora, põe uma pessoa criativa, o extrovertido para fazer planilha. Vai vir tudo colorido. Porque ele está completamente fora, mas ele não vai exercer. Ele vai ficar chateado sim, não vai cumprir, não vai atingir ninguém. Eu ia fazer uma pergunta sobre propósito, Cleiton. Achei muito bonito que você falou sobre confrontar as pessoas. É algo que a gente vive e desenvolve muito a gente. Você já foi confrontado, Ramon? Muito. E Já a única maneira aprendeu de crescer... Já aprendeu através do confronto, Ramon? Tenho aprendido. Continua, Cleiton. Não vou confrontar ele aqui, não. Então, vamos lá. Eu vejo essa questão do confronto, por exemplo, até mesmo como ofício de profeta, um ofício profético. Biblicamente falando, toda vez que um profeta ele recebia uma palavra, às vezes ele tinha que confrontar a pessoa. Agora, como é que, no caso, você se sente? Como é que você age quando você é confrontado por Deus para você dar um direcionamento que você não se sente confortável? Deus me confrontou nesse final de semana. Foi engraçado. Através do Wesley? Não. Outro caso. Não, eu estava conversando com a Luciana e foi interessante porque conforme eu fui falar para ela, foi a hora que o Espírito Santo me confrontou. Porque eu ia tomar uma decisão e aí eu comecei a falar para ela. Foi bem interessante isso daí. Porque eu falei assim, olha, se a gente tomar essa decisão, peraí. Então até aqui eu me movi por isso e agora eu quero fazer isso aqui, aí já sou eu dando o meu jeito. Aí já não tem a ver com Deus. E conforme eu fui conversando com ela, eu fui me confrontando. Eu já fui falando, peraí, meu Deus, olha o erro que eu ia cometer. Então, exemplo, para mim, qual é o sentimento? Eu fico feliz, porque eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Cleiton, quando você é confrontado por uma pessoa, como é que você fica? Se eu falar para você que eu abraço a pessoa, como diz o Thiago, dou upa? Não. E fico sorrindo, nossa, obrigado, porque você me confrontou? Claro que não. Porque eu preciso controlar as minhas emoções. Eu consigo controlar o que sai da minha boca. Eu não consigo controlar o meu pensamento. Então, muitas vezes o meu corpo fala, você vai perceber que, olha, eu não gostei do confronto, da crítica que você fez, mas eu vou olhar para você e falar, cara, obrigado, eu vou pensar sobre isso. Isso eu consigo, que é o autocontrole. Agora, talvez o meu corpo ele vai expressar, você vai perceber que eu não gostei. Porém, eu vou parar depois, eu vou refletir. E outro, confronto, muitas vezes, não precisa vir de alguém acima de você, pode vir de alguém abaixo. Exemplo, meu filho já me confrontou, já falou coisas que eu parei depois e falei, poxa, você tem razão. Só que eu consigo segurar, exemplo, não explodir com a pessoa, falar, não, quem é você, isso e aquilo. Não, isso eu não faço. Entendeu? Mas porque eu sei a importância do confronto.
eu sei a importância da crítica na nossa vida. Isso é autoconhecimento também, né? É o autoconhecimento. Então, assim, tudo que você falar pra mim, na hora, mesmo que não faça sentido, eu vou refletir depois. Entendeu? Porque eu não sou o dono da razão. Então, você... E outra coisa que eu aprendi é que as pessoas de ângulos diferentes têm uma visão diferente a seu respeito. E muitas vezes ela está certa. Então, eu tenho muito essa preocupação. Então, toda vez que alguém fala algo para mim, mesmo que eu não reaja bem na hora, no sentido do corpo, vamos falar assim, ou eu não ter gostado, mas eu paro depois e falo assim, por que... A primeira pergunta que eu faço para mim é o seguinte, por que ela me disse isso? A segunda pergunta é, qual foi o momento que eu comuniquei isso para ela? Entendeu? Essas duas perguntas me ajudam. Porque eu penso o seguinte, olha, o Runes me criticou, talvez ele errou na maneira de falar, mas ele não está errado. E realmente, eu comuniquei isso para ela. Eu acabei deixando ele ter essa linha de pensamento. Então eu errei na minha postura, eu errei na maneira de falar, eu errei na minha decisão. Tem que ter muita sensibilidade para perceber isso, né? Eu digo o seguinte, amor, o autoconhecimento me ajuda com isso. Porque realmente, é o que eu sempre falo, quando você pratica o autoconhecimento, você só se preocupa com você. Você se preocupa com as pessoas no sentido de ajudar as pessoas, mas no sentido de erro, de correção, você se preocupa com você. Entendi. Exemplo, se eu quero ajudar o Wesley, não é somente criticando, não é somente apontando os erros dele, é eu praticando o que é certo, e aí ele vai olhar para mim e vai falar, poxa, é assim que se faz. Esse exemplo, vamos falar de relacionamento, por que tem tanto conflito no relacionamento? Por que quando um começa a desenvolver, o outro não quer? Porque a primeira coisa que, vamos supor, se o marido começa a frequentar um treinamento e começa a desenvolver, a primeira coisa que ele faz, ele começa a criticar a esposa. Olha, lá no treinamento o Cleiton falou que isso aí não é inteligência emocional. Aí ele acha que fazendo isso, ele está mostrando para ela como que se faz. Não, sabe o que ela vai fazer? Ela vai ficar com raiva. Não quero saber. Agora, você aplicar na sua vida e você perceber que aquilo realmente mudou, desperta na pessoa interesse. Peraí, onde que você foi? Você está diferente. Eu quero conhecer esse lugar. Assim como quando a pessoa começa a ir para a igreja, quando ela conhece a Jesus. Ela não se preocupa em praticar os princípios que Jesus ensinou. Ela se preocupa em ficar falando para as pessoas de Jesus. Você conhece Jesus? Você já viu Jesus? Você conhece a palavra? Não, está errado. Então, quando você realmente conhece Jesus, sabe o que você faz? Você se preocupa em praticar os princípios dele, que é um grande desafio. Praticar tudo aquilo que ele ensinou. Depois, se você praticar, você vai perceber o impacto que você vai causar na vida das pessoas. Muito, né? E as pessoas vão chegar para você e falar assim, olha, qual é a igreja que você está indo? Eu preciso conhecer esse Deus que você está servindo. Isso aqui é importante. Gente, olha só, agora eu quero falar com vocês 3 coisas que acontecem quando você não sabe o seu propósito. A primeira delas é, a sua vida parece não ter sentido. Você não sente realização naquilo que você faz. Então, pessoas que têm esse sentimento, pessoas que a vida estão dessa maneira, porque na verdade ela não sabe o propósito. E é engraçado porque muitas vezes a pessoa já até chegou em determinados níveis elevados. Financeiramente a pessoa tem até a liberdade financeira, mas a vida dela não tem sentido. Por quê? Porque ela não descobriu o propósito. Para você entender que propósito não tem uma ligação com dinheiro. Ele tem uma ligação com pessoas. Entendeu? Então isso é importante. Eu tava pensando agora que você falou esse ponto. Existe um perigo da pessoa descobrir o propósito dela e ignorar todas as outras áreas da vida? Sim, porque quando você descobre o seu propósito, você quer viver ele. Por isso, se você não tem um controle das suas emoções, as suas emoções elas te levam para esse caminho. Olha, abandona tudo e vai cumprir o seu propósito. Deixa isso para lá. É comum você ver isso. Pessoas que se identificam, exemplo, com o propósito do Instituto Destiny. E se você não tomar cuidado, ela fala, olha, eu abandono tudo, eu vou aí que eu quero ficar com vocês. Não vai fazer isso. Uma coisa é você se identificar com a causa, você achar que aquilo é bonito, outra coisa é o seu propósito. Realmente ser aquilo. São coisas diferentes. E as pessoas confundem, porque é o seguinte, vamos falar de instituto? Muita gente confunde e fala assim, nossa, o meu propósito é igual ao do Tiago. Peraí, mas o Tiago, ele está lá na linha de frente. Ele, vamos dizer assim, está lá no topo. Já passou processos, né? Você se identificar com o Tiago não quer dizer que o seu propósito seja igual ao dele. De repente, o seu propósito ele tem a ver com a causa que ele está cumprindo, vamos dizer assim, que ele está levando. E você seria uma pessoa que faria parte, sim, do projeto, mas não necessariamente lá na frente. De repente, o seu papel é nos bastidores. Exemplo, por muito tempo eu tive essa preocupação. Qual é o momento de falar
e qual é o momento de realmente atuar nos bastidores, porque eu sempre me preocupei em fazer o meu papel nos bastidores. É aí que entra o autocontrole também, né? Cleiton? Exatamente. As minhas emoções não vai lá falar, não vou falar não, porque o meu lugar não é aqui, ó. Eu preciso cuidar dos bastidores para que as coisas aconteçam. E aí, em determinado momento, ó, gravo o Thiago, chega me falar, eu quero que você grave o Mentorcast. Eu quero que você comece a subir vídeos na rede social. Então, conforme ele vai orientando, eu vou executando, até porque dentro das minhas orações que as coisas aconteçam no tempo certo. Entendeu? Mas as emoções, não, elas fazem o que? Não, você já pode falar, você já pode estar na linha de frente, você já pode fazer isso. Não. Às vezes o seu propósito é sim, é muito parecido com aquela pessoa que você se inspira, mas na realidade você vai atuar nos bastidores, você não vai estar na linha de frente. E quando a pessoa descobre que ela não vai estar na linha de frente, ela não quer. Aí é onde muitos começam a criar treinamentos, começam a abrir institutos, começam a fazer coisas que Deus não pediu para você fazer isso. Ah, mas eu falo bem. Então, mas de repente você vai falar bem nos bastidores com a equipe e não com as pessoas diretamente. Então, eu sempre tive essa preocupação. O momento certo de falar, vamos dizer, vir para a linha de frente, mas eu tenho muita preocupação com os bastidores, que é algo que Deus sempre me treinou, que é a questão de gestão de pessoas, administração, e no tempo certo as coisas vão acontecendo. E como que eu sei que eu só tô querendo viver isso ou eu sou uma pessoa inconformada? Por exemplo, descobri meu propósito, eu quero só fazer isso, mas eu dou a desculpa pra mim que, não, eu sou uma pessoa inconformada, é por isso que eu só tô A atrás disso. realização. Então, se você está sendo conduzido pelas suas emoções, porque o que você falou é isso, é as emoções te conduzindo, você não vai se realizar naquilo. Você vai falar assim, meu propósito é estar no instituto. Aí você está aqui no instituto, você não está feliz. Não, mas estar no instituto, mas estar fazendo tal coisa. Você entendeu? Então, não é, porque você não sabia. Foram as suas emoções que te trouxeram para cá. Na realidade, não era realmente o seu propósito aquilo que você imaginou. Cleiton, se o propósito está ligado a uma realização pessoal e a transformação de pessoas, você acredita que uma pessoa ela pode ser curada até mesmo de uma depressão se descobrir o propósito? Claro. Quando eu falei que a vida dela não tem sentido, se você pegar uma pessoa que está depressiva, ela tem muito esse pensamento. Nada está fazendo sentido para ela. Então, isso pode sim ser um dos motivos, vamos falar assim, que levou ela para a depressão, o fato dela não saber o propósito, e aí as coisas não fazem sentido. Mas quando você descobre, muda completamente. Só que assim, eu também acho muito difícil uma pessoa, não é impossível, mas eu particularmente não conheço, uma pessoa que de repente estava em depressão e descobriu o propósito, a vida dela mudou de uma hora para outra. Não, eu acho que Ainda a assim, descoberta do propósito é um processo. Você vai se aproximando, você vai começando a ter noção, você vai buscando, você vai estudando, você vai adquirindo conhecimento e as coisas vão acontecendo. O segundo ponto, segundo impacto que traz na vida de pessoas. Vai, Wesley. Pode falar, Wesley. Tá tranquilo, velho. Eu já ouvi você falar, Cleiton, que você descobriu seu propósito porque falar em público era uma coisa que você não gostava. Exatamente. Mas eu já ouvi falar também que a vida dá indícios de qual que é o seu propósito por causa de coisas que você faz bem, que as pessoas te elogiam. Então, mas geralmente você vai perceber que tem muita coisa que você faz bem e você não gosta de fazer. O propósito também tem uma ligação com coisas que você não quer fazer, que Deus está te pedindo e você não quer. Porque dá medo às vezes, né? Exatamente. Então, exemplo, questão de falar em público. Eu introvertido, você acha que eu quero falar em público? Claro que não. Eu vou lutar contra isso. Você fala bem. Não falo bem, não. Mal abro a boca, não sei falar direito. E você não quer. É tão forte que você não quer aprender. Você não se preocupa em melhorar. Porque você não quer fazer aquilo. Tem uma ligação, sim, com o seu propósito. Tem muita gente que o propósito dela está ligado justamente a coisas que ela não quer fazer. Porque ela não quer fazer o que realmente deve ser feito, o que é certo. Ela quer fazer o que ela gosta. Cleiton, mas o propósito é o que eu gosto. Depende da fase de vida que está e a mentalidade que você tem. Então, exemplo, eu não tenho problema em ficar nos bastidores, não falar. Eu sempre fiz isso na parte da gestão, da administração. Entendeu? Mas eu entendi que para cumprir meu propósito eu não podia ficar lá. Então, quando eu estava na fase, com a mentalidade de fazer o que eu gostava, eu ficava nos bastidores, na minha sala, só fazendo planilha. Quando eu entendi que o meu propósito tinha a ver com pessoas, eu saio e vou fazer aquilo que não gostava. Mas, Não, pode, desculpa. mas como você lidou com isso? Porque mesmo Quando eu estando no descobri bastidores, que- você ajudava pessoas. Quando eu descobri que não tinha a ver com a minha vida, e sim com a vida de outras pessoas. Forte. Então foi isso que me motivou. Entendeu? Seria egoísmo da minha parte eu continuar fazendo aquilo que eu gostava e não me preocupando em cumprir meu propósito para ajudar outras pessoas.
Então, quando eu descubro, porque essa questão de pessoas, para mim, sempre foi muito forte. Sempre me preocupei muito com as pessoas. Só que a minha preocupação, eu não sou aquela pessoa que chega e fala, nossa, você está triste, o que aconteceu? Eu vou chegar e falar, cara, você está triste por quê? Você está doente? Se aconteceu alguma coisa? Então levanta e vai trabalhar. Devia estar feliz, dando glória a Deus que você está com saúde, está aí com essa cara. Eu sou assim. Eu não sou o cara que passa a mão na cabeça. Eu vou te confrontar sempre. com sabedoria, sem te atingir no sentido de você ficar mal. Mas se você quer um UPA, vamos falar assim, eu não sou a pessoa. Porque se você me trouxer um problema, eu vou te arrumar outro. Você vai voltar com 2. Através do confronto. Você falou que o propósito tem ligação com aquilo que você não quer fazer. Mas como que eu vou me sentir realizado sendo que eu vou estar fazendo aquilo que eu não quero fazer? Exatamente. Exemplo meu. Pela minha introversão, algo emocional, ela impactava para cumprir o meu propósito. Então, se você falar assim, você quer fazer o introvertido? Claro que não. Falar em público, você está doido? Deixa eu quieto aqui no meu canto. Quando eu descubro que o meu propósito tem essa ligação com falar em público, aí eu tenho que tomar decisão. Se eu deixo as minhas emoções me conduzirem, ou eu vou cumprir meu propósito. Ah, tá. Então, essa questão de algo que você não queira fazer é totalmente emocional. Pode trazer um impacto emocional, porque não é todo mundo que o propósito dela está ligado a algo que ela não quer fazer. Entendi. No meu caso, eu não queria fazer por causa de um impacto emocional. Mas tem pessoas que não têm esse problema. No meu caso, eu tive. Entendi. Mas e como eu não confundo o propósito? Por exemplo, eu estou na fase hoje de ajudar alguém que já sabe o propósito. Como eu não confundo isso achando que o meu é o mesmo da pessoa que eu estou ajudando? Através dos resultados. Vamos supor, você ajuda o Thiago. Liga uma live. Quantas pessoas vão te ouvir? É mais ou menos isso. Quais são os resultados? Quais são os frutos? Por quê? Porque provavelmente você ainda não está no tempo de cumprir isso, de fazer isso. Porque olha só, o seu propósito tem uma ligação com aquilo que o Thiago faz. Então, o que Deus faz? Te traz aqui para o Instituto. Você começa a acompanhar ele. O quanto você cresce a cada dia. No momento certo que você estiver preparado, com as suas emoções no lugar, com o autoconhecimento funcionando, no momento que você realmente começar a colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui, que você não faz. Fala, e se João. você riu é porque você se entregou. Continua, Cleiton, continua. Não, mas é verdade. Mas é legal, sabe por quê? Porque assim como ele, que eu estou trazendo como exemplo, a maioria das pessoas, elas ouvem, elas participam do treinamento, elas lêem o livro, e se você perguntar, mas o que você pôs em prática? Não, então ainda não, mas ó, eu estou desenhando, você vai ver que ó, a partir do dia 1º, não vai. Porque Assim que você me não organizar. entendeu. Assim como tem pessoas que se preocupam muito em adquirir conhecimento para falar bonito. Cara, eu nunca tive essa preocupação. Você vai ver que eu tenho até dificuldade, às vezes, de lembrar algumas coisas, falar, o fulano falou, não, ele falou algo importante que eu aprendi, trouxe para minha vida e em cima daquilo eu pratiquei. Aí eu vou, em cima do que eu aprendi com ele, compartilhar. Mas muitas vezes eu não lembro de onde veio. Então é isso, porque você está mais preocupado com as pessoas do que consigo mesmo. Aí entra o autoconhecimento. O quanto você é comprometido com você? Exemplo, eu sou muito comprometido comigo hoje. Por isso que eu me preocupo muito em colocar em prática aquilo que eu aprendo. E, principalmente, fazer o que é certo. Porque eu sei que eu ensino muito mais praticando o que é certo e não somente falando. Mas se você ainda não tem esse comprometimento com você, você vai adquirir conhecimento, mas o entendimento ele não vem, você não coloca em prática. Excelente. Eu queria saber, na sua opinião, por que as pessoas elas têm tanta dificuldade em descobrir o propósito? Muito bom. Empresta para mim esses 2 controles aí, Teixeirinha. Pode. Muito boa a sua pergunta. Se não entender agora, irmão, com esse exemplo aqui não tem como. Olha Wesley, só. essa é a hora. Por que as pessoas têm dificuldade em descobrir o propósito? Eu tenho aqui 2 controles. Um controle do ar-condicionado e o controle da TV, ok? Ok. O controle do ar-condicionado, ele é menorzinho, ele é mais cheinho, vamos falar assim, e ele tem uma quantidade de botões menores. O controle da TV, ele já é mais alto, magrinho, todo colorido, cheio de botão. O problema é o seguinte, se eu pegar esse controle e eu apertar aqui, ó, faz efeito? Não. Porque esse não é o propósito desse controle. Agora, se eu pegar esse e mexer aqui, ó, ele funciona. Este controle, ele tem um propósito pelo qual ele foi feito, que é controlar o ar-condicionado. Assim como se você pegar esse que é bonito, magrinho, alto, e for lá no ar-condicionado e colocar ele lá, ele vai funcionar? Não. Esse é o problema das pessoas. Elas não se aceitam para aquilo que elas foram feitas. As pessoas não se aceitam para aquilo que elas foram feitas. Então ela não consegue enxergar o seu valor. Ela não entende que ela é perfeita,
pro propósito de vida dela. Agora, por querer viver o propósito de outra pessoa, por isso que ela não tem resultado, por isso que a vida dela está sem sentido. Porque ela sendo um controle de ar-condicionado, ela quer controlar uma TV. E Deus não fez ela para isso. Deus fez ela perfeita para controlar o ar-condicionado. O grau comparativo atrapalha o propósito na vida das pessoas. Muito bom. Agora, Valeu o corte de para aprender. 6 minutos. Se não aprendeu agora, irmão. Então não adianta você ser um controle de ar-condicionado querer ser um controle de TV. Não vai ter resultados. Sim. Mas você é perfeito para controlar o ar-condicionado. E Deus te fez para controlar o ar-condicionado e não a TV. Isso é importante. Bom. Vamos lá para o segundo ponto, não tem foco. Pessoas que não sabem o propósito não têm foco. Ela se distrai com muita facilidade, ela entra em tudo quanto é oportunidade. Ela quer fazer muita coisa que não tem ligação com o propósito dela. Por quê? Porque ela não sabe. Então isso aqui é importante. E o terceiro, ela se distrai com muita facilidade. A falta de foco, na realidade, é porque ela não tem clareza do propósito. Por isso que ela não consegue focar. E a distração também tem uma ligação por ela não saber. Por isso que a todo momento, qualquer barulho ela olha, qualquer oportunidade ela entra, qualquer proposta ela aceita, porque ela não sabe o propósito. Isso te ajuda muito. Quando você descobre o seu propósito, as decisões são mais assertivas. Fica mais fácil você tomar uma decisão. E como eu não sei meu O propósito... Teixeirinho falou pouco hoje. Você quer fazer uma pergunta, Teixeirinho? Vamos lá. Você quase Microfone. não participou. Eu sei do meu Só propósito. essa voz. O pessoal só ouve a voz, né? O pessoal do YouTube. E toda vez o Rony está chamando a atenção dele. Coloca o microfone perto. Eu não sei Gente, ainda. não é fácil. Acho que a gente precisa abrir um pouco mais para as pessoas, para elas conhecerem o dia a dia. Gente, o autocontrole aqui é algo que... Acho que a gente tem que colocar uma GoPro aqui, ó. pra vocês entenderem como é que funciona. Vamos lá, Teixeirinho. Então, eu não sei do meu propósito. Como que eu consigo me blindar para que eu não caia nessas distrações? Oração. Oração. Então você precisa tomar uma decisão. É porque assim, eu cresci fazendo isso. Minha mãe me ensinou a oração do Pai Nosso, eu tinha 6 anos de idade. Uhum. Todos os dias eu fazia minha oração. Então eu comecei a falar com Deus muito cedo. Então, qualquer decisão que eu vou tomar na minha vida, qualquer decisão no sentido assim, que ela tem uma relevância, eu faço uma oração. E aí Deus sempre falou comigo. Deus sempre me direcionou. Então, você não tem clareza do propósito, é oração. Você tem clareza do propósito, você descobriu o propósito, oração do mesmo jeito. Não vai mudar. A oração ela vai te acompanhar sempre. Porque o que é oração? Como o Tiago nos ensina muito bem, é você consultar quem já sabe o seu futuro. Só que, olha só, oração é algo espiritual que você vai lá e realiza. Aí vem as suas emoções, a falta de controle emocional. E você pensa assim, bom, se chover hoje é porque Deus confirmou. Isso não é espiritual. Isso é você já torcendo para fazer aquilo. Deus nem falou nada. Você pega qualquer sinal, ó, ele riu, é isso. Ó, Deus confirmou, a risadinha dele era isso, é para fazer. E não é. Porque muitas vezes Deus fica em silêncio para ver como você se comporta. Um pai faz isso com o filho. O pai chega para o filho e fala assim, ó, não quero que você faça isso. E não fala nada. Fica observando. Pode ver. Exemplo, não põe o dedo na tomada. E o pai fica observando. A criança dá os passos, o pai não já fica, ó, calma que eu não é para fazer isso. Não, ele deixa. Para ver até onde a criança vai. Claro que se ela for colocar o dedo, ele vai lá e tira. Deus não é diferente com a gente. Muitas vezes você pede algo e ele quer ver o seu comportamento. Eu sempre falo, você quer conhecer uma pessoa? Fala não para ela. Quando você fala não, você descobre quem realmente a pessoa é. Porque você descobre o verdadeiro interesse. E muitas vezes, Deus também faz isso com a gente. Ele fala não. A questão é como é que você se comporta. Não é porque Deus quer conhecer, não. Ele já sabe quem você é, ele já sabe o que tem no seu coração. Mas é porque ele te dá a oportunidade de fazer o que é certo diante do não dele. Como é que você reage quando Deus fala não para você? Quem é você quando Deus fala não para você? Porque muitas vezes é tão bonito falar. Não, porque é isso, é aquilo. Se você perguntar, Deus responde, ele te dá. É. Mas Deus não te dá o que você quer, ele te dá o que você precisa. Mas a gente nunca pede o que a gente precisa, a gente pede aquilo que a gente gostaria de ter. Por isso que muitas vezes Deus fala não pra gente. É isso aí, gente. Essa foi a primeira parte. Olha só que interessante aqui, ó. A gente vai dividir esse podcast em 2 partes. Porque o tema propósito, ele tem muita pergunta. A segunda parte, que esse aqui foi para você entender o que é propósito. Inclusive o tema vai ser entenda o seu propósito. A segunda parte vai ser descubra o seu propósito. Por quê? Na segunda parte eu vou trazer as perguntas que você precisa responder para você para descobrir e a gente vai se aprofundar nessas perguntas. Trazer vários exemplos para facilitar a vida daqueles que estão nos acompanhando. E esse segundo a gente vai gravar só uma vez, né?
Então, depende do Wesley. Se ele deixar a gente gravar só uma vez. Pode ser, Wesley? Gente, aqui, ó. Ai, meu Deus. Era o rascunho. Esse aqui... Esse foi o de verdade, né? esse foi o de verdade. Não Esse aprendeu foi- nada. Bom, passou pelo ali, menos a gente imagina, né? Se não vier nenhuma É. surpresa depois. Não Mas- perca o próximo, então. Exatamente. Então, gente, eu vou fazer um pedido especial para vocês. Compartilha, pega o link do MentorCast, compartilha no grupo de WhatsApp, sobe no seu Stories. Então você tem a oportunidade de ouvir o MentorCast através da plataforma do Spotify e você também pode assistir no meu canal no YouTube, Cleiton Pinheiro. Lá estão todos os episódios do MentorCast. Sim. Claro que o YouTube você tem um impacto, porque aí você vai ver o Wesley. Vai ver. Entendeu? E aí não é fácil. Mas eu sei que você é forte, você vai praticar ali o Já está autocontrole. avisado, né? Exatamente, eu já estou aqui compartilhando. Mas compartilha esse link, É. gente, porque muitas vezes você não tem noção do quanto você está ajudando as pessoas. Eu estou recebendo muito testemunho no direct. Muito As pessoas que estão viciando no MentorCast já estão pedindo pra gente gravar mais vezes. São 2 por semana. Ô, louco. Não é fácil ficar com o Wesley aqui 2 vezes na semana, É. mas a gente está fazendo isso. Entendeu? Mas graças a Deus, Que bem. tá abençoando muita gente, transformando muitas Não vidas aí. perca. Se inscreve no canal, não esquece. Se inscreve no canal do YouTube, se Ativa o inscreve sininho. no Instagram, se inscreve no Telegram. Tem Isso aí. muito. Gente, olha só, hoje não tem desculpa para você não crescer. A realidade é essa. Porque, ó, vamos falar só Cleiton Pinheiro, ó, MentorCast, Live Conectando com Inteligência, canal do Telegram, Mentorship Destiny. Chip Destiny. Fora isso, Instituto Destiny, Thiago com Brunecast, Um canal do cast. YouTube. Aí você tem a Jessie, Mensagem, você Jess, tem mensagem, você tem o Kelvin, Kelvin, você tem o Daniel. Gente, não tem como. Conteúdo para todos os gostos. Não e tem todas como as- você não crescer e não avançar. Isso aí. E pro- Entendeu, Wesley? Você já Entendi. tá inscrito lá no meu Instagram, Wesley? Ah, com certeza. Porque Tô no seguindo. YouTube você não tava, né? Você Não. seguiu aquele dia. Você escreveu Não tava ontem. inscrito no meu canal. Meu Deus. Mas vamos lá, você ia falar, desculpa. O pessoal que tá ouvindo no Spotify tem uma pergunta aqui embaixo pra vocês. Isso aí, ó. Wesley Exclusivo coloca pro lá pessoal do Spotify, responde essa pergunta. Gente, você quer falar, Teixeira? Você quase não falou hoje. Ah, é só dar uma dica. Gente, ó, se vocês não se inscreverem... Ai, não tô parecendo uma câmera. Se vocês não se inscreverem no canal, vocês não vão receber a notificação de que saiu a parte 2 Dos novos desse... episódios. Muito bom, Isso aí. Teixeirinha. É isso aí, gente. Então, até o episódio 2. Esse é Entenda o Seu Propósito. E no episódio 2 você vai descobrir o seu propósito. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, discernimento e entendimento para que a cada dia você faça a diferença na vida das pessoas. Deus abençoe e até o próximo episódio.